Hora de falar sobre Hernan Crespo, que está fazendo mágica à frente do São Paulo, e não há exagero nessa afirmação. Tricolor do Zubeldia, que corria risco de rebaixamento, deu lugar a um São Paulo que está vivíssimo na briga por vaga em Libertadores da América. Mesmo com todos os problemas médicos que o São Paulo sempre tem, com vendas de atletas e poucas contratações. Na vitória contra o Botafogo por 1-0, nesse domingo, no Morumbi, o Tricolor chegou a fazer grande segundo tempo. E a vitória foi absolutamente justa. São 7 vitórias em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. Aproveitamento de pontos no Brasileiro como mandante é perfeito. 5 jogos e 5 vitórias o São Paulo bateu, com o Crespo no banco de reservas. O Corinthians, o Fluminense, o Vitória, o Galo e o Botafogo, 10 gols marcados, 1 gol sofrido. Com a lembrança de que o São Paulo não vencia Atlético e Botafogo desde 2020, são 5 anos de tabu encerrados para cada um desses jogos. No Campeonato Brasileiro, o Crespo, desde que assumiu o São Paulo, tem o segundo maior número de vitórias no período. São 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No total, somando também a participação em Libertadores e Copa do Brasil, o Crespo soma 8 vitórias, com 4 empates e 3 derrotas. O único ponto negativo nessa passagem do Crespo é a eliminação contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que está muito na conta daquela expulsão com 3 minutos de jogo do Rafael. Importante contar que o Crespo, na entrevista coletiva depois da vitória contra o Botafogo, assegurou que não teve participação ou influência na contratação do Rigoni. Não é a informação que eu tenho. Ele também foi perguntado sobre o jogo da quinta-feira contra a LDU na altitude de Quito. Se há uma preocupação em relação aos 2 laterais que se machucaram. O Enzo Dias, que saiu como titular, sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e o Wendel reclamou de um desconforto muscular. Na entrevista coletiva, o Crespo assegurou que o Enzo vai jogar a partida em Quito, ainda que não se tenha o resultado dos exames, por entender que o argentino não fugiria de um jogo importante como esse. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo: que nota você dá para Hernan Crespo até aqui? Usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Tá perguntando sobre Marcos Leonardo. Bora explicar a diferença do Marcos Leonardo? Antes só queria registrar o segundo superchat da noite. Lucas estará disponível contra a LDU e o Luiz Gustavo. O Lucas Moura, a tendência é que sim. O Luiz Gustavo está sendo preparado para o segundo jogo. O Luiz teve um problema mais sério, né? Aquela embolia pulmonar. Ficou bastante tempo fora, cogitou-se até a possibilidade dele não jogar mais. Isso foi resolvido, ele está dentro, obviamente vai ficar à disposição para o restante da temporada. O Oscar também está sendo preparado para o segundo jogo, tá? Deixa eu ver se a pessoa do São Paulo me respondeu sobre a situação dos dois. Não, ainda não, nem visualizou. A pessoa está lá no vestiário e ainda não falou nada. Deixa eu falar sobre Marcos Leonardo. Explicar um pouquinho de como é que vai funcionar, como é que vão funcionar os próximos passos do Marcos Leonardo. Quando o Renan Lodge foi à FIFA para rescindir o contrato com o Al Hilal, eu e todo mundo imaginávamos que o Marcos Leonardo seguiria o mesmo passo. Eu conversei com o Fernando Brito, que é empresário do Marcos Leonardo, nessa semana. A gente conversou por quase meia hora no telefone. Ele me explicou todo o contexto da negociação com o São Paulo, disse que o Marcos Leonardo teve 16 propostas, e a única que ele de fato sorriu e falou: cara, é essa que eu quero, é a do São Paulo. São Paulo só o ajudaria com 50 mil reais por mês, era uma ajuda de custo, até porque ele seguiria ganhando os seus salários do time saudita, mas a transferência do dinheiro para cá, em condições como essa de empréstimo, seria meio complicado, então ele pediu 50 mil reais por mês de ajuda de custo para o São Paulo, e o São Paulo concordou, o negócio, vocês já sabem, acabou caindo. Nesse bate-papo, o Fernando Brito também me garantiu que ainda que consiga na justiça a rescisão do contrato, o Marcos Leonardo não vai jogar no São Paulo nem em outro clube brasileiro. E a justificativa é de que não faz sentido, estando livre no mercado, vir ao Brasil. Ele viria ao Brasil por empréstimo por conta desse fechamento de janela e para jogar Libertadores da América. Se ele ficar livre, o Marcos Leonardo vai buscar um time grande do futebol europeu. Tá? Sobre a novidade do domingo. O Renan Lodge entrou na justiça contra o Al Hilal, o Marcos Leonardo ainda não. É que o Hilal está manobrando lá no Campeonato Saudita uma mudança no regulamento. Só para vocês entenderem, até o ano passado, você podia inscrever 8 atletas estrangeiros e mais 2 com menos de 21 anos. O Marcos Leonardo foi contratado com 21 anos, pertencendo ao Benfica. Ou seja, ele na temporada passada, ele jogou nessa categoria sub-21. Não é na categoria, né? Mas ele jogou, ele entrou nesse grupo dos atletas com menos de 21 anos de idade. 15 dos 18 times da Arábia Saudita protocolaram um pedido para a federação para permitir que atletas contratados como sub-21 seguissem nessa condição, mesmo já tendo ultrapassado a idade. Hoje o Marcos Leonardo tem 22 anos.
E a tendência é que nessa semana que está começando, a Federação Saudita confirme essa permissão. Então, Marcos Leonardo, apesar de ter 22, seguiria podendo atuar como se fosse um sub-21. E essa situação ficaria até o fim do contrato. O Marcos Leonardo tem vínculo até 2029. Uma maluquice total, né? Mas foi o jeitinho brasileiro que os sauditas estão encontrando, então existe uma possibilidade real de o Marcos Leonardo seguir por lá, tá bom? Nicola, com um bom futebol jogado, São Paulo, e com todo mundo à disposição, é favorito na Libertadores. Favorito não, Leonardo, mas o São Paulo melhorou muito sem seus cobras, né? O São Paulo hoje começou sem o Marcos Leonardo, que é para mim o principal jogador do time na temporada, sem Lucas Moura, sem Oscar, sem Arboleda, e foi um São Paulo que, especialmente no segundo tempo, jogou muito bem, envolveu o adversário. Tá? Embora no segundo tempo já com Marcos Leonardo, com Arboleda, enfim. Denis Teixeira, qual a chance de Rodriguinho do São Paulo sair na próxima janela? Grande, grande. Jogando bem como tá, daqui a pouco, além dele, quais jogadores com mais chances de sair? E quem pode chegar com essa saída? Se o São Paulo for campeão da Libertadores, podem vir medalhões? Denis, se eu te responder nesse momento, eu vou tá criando história, cara. Ninguém no São Paulo tem a menor condição de fazer esse tipo de previsão. Porque tá tudo muito no condicional. Quanto o Rodriguinho vai se sustentar como titular? Se o São Paulo for campeão da Libertadores, ele vai jogar o Mundial, ou o Intercontinental, como queiram. E aí, a capacidade de arrecadação do São Paulo dispara. É muito louco, porque é um São Paulo em crise política, é o São Paulo que tem um presidente muito criticado, mas se o São Paulo passa pela LDU e passa pelo Palmeiras, é um São Paulo que vai estar na final da Libertadores da América. É muito louco isso, cara. Futebol é muito louco. Boa noite, Nicola. O São Paulo tá pipocando. Não acho, não. Renato Prado. Boa noite, Nicola. Jogo do São Paulo hoje jogou bem. Só achei que o Tapa é muito fominha. E o Dineno é um jogador muito lento. É aquele jogador de área, para finalizar mesmo, né? O Hugo Mortanga. Verdade que o São Paulo vai dobrar a capacidade do Morumbi para os jogos da Libertadores? Não tem como. E aquela ideia da reforma do estádio está completamente descartada. Tá? O São Paulo não vai levar essa história adiante. A negociação com a W Torre caiu. Bora falar agora sobre o São Paulo. Tricolor deve perder goleiro no fim dessa temporada. Eu me refiro a Leandro, que foi durante muito tempo comparado com o Rogério Ceni, tudo porque fez gol com a camisa do São Paulo nas categorias de base como goleiro. Hoje, com 20 anos de idade, o Leandro é a terceira opção para o gol. Mesmo com a saída do Jandrei, que foi jogar no Juventude, o Leandro não conseguiu mudar seu status. O Rafael é o titular absoluto, o Yang é o cara que vai ser utilizado em caso de necessidade. O Leandro surge como terceira opção. Como o seu contrato se encerra em dezembro, ele já deu a entender que não renovará seu contrato e vai buscar alternativas para poder jogar com mais frequência. Importante contar que o São Paulo nem fez proposta, até porque já entendeu que não faz parte dos planos do Leandro a sua permanência no Morumbi. Jogador que teve oferta em agosto do Leixões, time foi o quinto colocado na segunda divisão. O São Paulo, na oportunidade, brecou a saída, ao que parece agora não vai haver uma reviravolta. Só para terminar de contextualizar a situação dos goleiros do São Paulo, Rafael tem 36 anos de idade, contrato até dezembro de 27, mas caiu nas graças do torcedor e já admitiu a vontade de se aposentar no tricolor. A ideia do São Paulo é de prorrogar esse vínculo, até porque entende que o Rafael foi o primeiro goleiro que assumiu de fato e com qualidade a posição que havia sido deixada há muito tempo atrás por Rogério Ceni. Só para completar sobre Leandro, o jogador que chegou em 2019, ganhou bastante destaque em 2022, com um gol de falta, como eu citei agora há pouco. Epa, minha rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Deixa aqui pra gente aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa aí também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do Tricolor Paulista. A gente vai ficando por aqui, naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo e vamos que vamos.